Lições sobre o lava-pés. Capítulo 635, versículos de 1 a 4 do Evangelho como me foi revelado. Em 22 de abril de 1947. Os ensinamentos de Jesus continuam em outro monte a serem feitos para os apóstolos e os discípulos que ouviram o que Jesus disse no Monte Tabor, também pouco antes da sua ascensão e antes do Pentecoste. E agora diz a Maria Valtorta: estou sobre um monte alto, mais coberto ainda de bosque, não longe de Nazaré, a qual conduz uma estrada que bordeja a base do monte. Jesus faz que eles se sentem em círculo, os apóstolos mais perto dele e os discípulos logo atrás, aqueles que os 72 que não foram destacados para ir a algum lugar. E também José e Marziã. Marziã está aos seus pés em uma boa posição. Jesus fala logo que eles se sentam e ficam quietos, todos atentos às suas palavras. Ele diz: prestai-me toda a vossa atenção, porque vos direi coisas de suma importância. Não as compreendereis todas ainda, nem todas bem, mas aquele que virá depois de mim vos fará compreendê-las. Escutai-me, portanto. Ninguém mais do que vós está convencido de que sem a ajuda de Deus o homem peca facilmente, já que é debilíssima a sua constituição enfraquecida pelo pecado. Portanto, eu seria um redentor imprudente se depois de vos ter dado tanto para vos redimir, não desse também os meus meios para vos conservar com os frutos do meu sacrifício. Vós sabeis que toda a facilidade para pecar vem da culpa, que, privando os homens da graça, os despoja de sua fortaleza, da união com a graça. Vós dissestes: mas tu nos deste a graça. Não, ela tem sido dada aos justos até a minha morte. Para dá-las aos futuros, há necessidade de um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente, em quem o receber, o caráter real de filhos de Deus, como eram Adão e Eva, cuja alma, vivificada pela graça, possuía dons excelsos, dados por Deus à criatura bem-amada. Vós bem sabeis o que tinha o homem e o que perdeu o homem. Agora, pelo meu sacrifício, as portas da graça estão reabertas, e o rio da graça pode descer para todos aqueles que a pedem por amor a mim. Por isso, os homens terão o caráter de filhos de Deus pelos méritos do primogênito entre os homens, daquele que vos fala, o vosso Redentor, vosso Pontífice eterno, vosso irmão no Pai, vosso Mestre. Será de Jesus Cristo e por Jesus Cristo que os homens presentes e futuros poderão possuir o céu e gozar de Deus, até o último homem. Até agora, mesmo os mais justos, embora circuncidados como filhos do povo eleito, não poderiam alcançar este fim. Deus considerava as suas virtudes, pelas quais os seus lugares estavam prontos no céu, mas ainda fechados, e negado o gozo de Deus, porque em suas almas, jardins benditos, florescidos com todas as virtudes, estava também a árvore maldita da culpa original, e nenhuma ação, por santa que fosse, poderia destruí-la. Nem se pode entrar no céu com raízes e ramos de uma tão maléfica árvore. No dia da Parasceve, nesse período de sexta-feira em que os judeus se preparam para o sábado anterior à Páscoa, o suspiro dos patriarcas e profetas e de todos os justos de Israel se aplacou na alegria da redenção cumprida, e as almas mais cândidas do que a neve da montanha, pelo que consistia a sua virtude, perderam também a única mancha que as separava do céu. Mas o mundo continua. Gerações e mais gerações surgem e surgirão. Povos e mais povos virão a Cristo. Pode Cristo morrer para cada nova geração para salvá-la? Ou para cada povo que a ele venha? Não. O Cristo morreu uma vez e não morrerá nunca mais por toda a eternidade. Devem então essas gerações, esses povos, se tornarem sábios pela minha palavra,
mas não possuir o céu e gozar de Deus, porque estão manchados pela mancha original? Também não. Mas seria justo, nem para eles, porque vão seria o seu amor por mim, nem para mim, porque por muito poucos eu teria morrido. E então, como conciliar essas diferentes coisas? Qual novo milagre fará Cristo, que já fez muitos, antes de deixar o mundo a fim de ir para o céu, depois de ter amado os homens até querer morrer por eles? Um milagre ele já fez, deixando-vos o seu corpo e o seu sangue como alimento fortalecedor e santificador, e para recordação do seu amor, dando-vos a ordem de fazer aquilo que eu fiz para recordação de mim, e como meio santificador para os discípulos e para os discípulos dos discípulos até o fim dos tempos. Mas, naquela noite, vós já purificados externamente, estáis lembrados do que foi que eu fiz? Eu cingi-me com uma toalha e vos lavei os pés. E a um de vós que se escandalizava com aquele gesto demasiado humilhante, eu disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Vós não compreendestes o que eu queria dizer, de que parte eu falava, que símbolo estava pondo. Eis que vos digo: além de ter-vos ensinado a humildade e a necessidade de ser puros para poderdes entrar e fazer parte do meu reino, além de vos ter benignamente feito observar que Deus, de alguém que é justo, e por isso puro no espírito e na inteligência, exige unicamente um último banho, na parte que necessariamente é a mais fácil, para se contaminar até nos justos. Talvez somente pela poeira que a necessária convivência entre os homens se deposita sobre os membros limpos, sobre a carne. Além dessas, eu ensinei uma outra coisa. A vós eu lavei os pés, a parte mais baixa do corpo, aquela que vai no meio da lama e da poeira, algumas vezes no meio da sujeira, para significar a carne, a parte material do homem, que sempre tem imperfeições, exceto naqueles que estão sem a mancha de origem, ou por obra de Deus, ou pela natureza divina. São imperfeições até mesmo pequenas, muitas vezes, a tal ponto que só Deus as vê, mas que, na verdade, é preciso vigiar antes que se tornem fortes, transformando-se em hábito natural e combater para extirpá-las. Eu lavei vossos pés, portanto. Quando? Antes de repartir o pão e o vinho e transubstanciá-los no meu corpo e no meu sangue. Isso porque eu sou o Cordeiro de Deus e não posso descer onde Satanás tem a sua pegada. Então, antes eu vos lavei, só depois me dei a vós. Também vos lavareis com o batismo, vós lambareis com o batismo aqueles que venham a mim, para que não recebam indignamente o meu corpo, e para eles não se transforme em tremenda condenação de morte. Vós estáis surpresos e vos entreolhais. Com vossos olhares está perguntando: e Judas, então? Eu vos digo: Judas comeu sua morte. O supremo ato de amor não lhe tocou o coração. A extrema tentativa de seu mestre chocou-se contra a pedra do seu coração. E aquela pedra, em lugar de tal, levava gravada a horrenda sigla de Satanás, o sinal da besta. Assim, eu vos lavei antes de admitir-vos no banquete eucarístico, antes de ouvir a confissão dos vossos pecados, antes de vos infundir o Espírito Santo e, portanto, o caráter de verdadeiros cristãos, reconfirmados na graça e como sacerdotes meus. Seja, portanto, feito assim também com os outros que vós deveis preparar para a vida cristã.